A piedade é a que mais se aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que os conduz a Deus. Deixe seu coração se enternecer diante do espetáculo das misérias e do sofrimento dos semelhantes. Suas lágrimas são um bálsamo que derramam nas feridas deles, e quando, por uma meiga simpatia, chegam lhe dar a esperança e a resignação, que encanto experimenta. Esse encanto tem, é verdade, certo amargor, pois nasce ao lado da desgraça. Mas se não tiver o amargor das alegrias mundanas, não tem também as pungentes decepções do vazio, que essas deixam depois delas. Tem uma suavidade penetrante que rejubila a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela que em toda a sua vida praticou o divino Messias, que ensinou que em sua doutrina tão santa e tão sublime, quando essa doutrina for restabelecida em sua pureza primitiva, quando for assumida por todos os povos, dará à terra a felicidade, fazendo que nela reine finalmente a concórdia, a paz e o amor. Eu queria então só fazer uma observaçãozinha bem rapidinho do pedido que o Divaldo Franco faz a todos os cristãos, e principalmente aos espíritas. Que o nosso Brasil, principalmente o nosso Brasil, a energia negativa tomou conta. Todos nós sentimos negativos. A negatividade está prejudicando o nosso país, na política, em tudo. Então nós temos que mudar um pouquinho a nossa frequência de vibração. Eu convido agora a todos para a gente fazer uma pequena oração, bem pequena. Vamos pedir a Jesus que acolham os nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Que as suas vibrações não atinjam a nossa vida, a nossa caminhada. Que possamos pensar em mudar as nossas atitudes, nossa maneira de pensar positivamente, para que possamos absorver melhor o amor da Trindade, para que possamos viver melhor e sentir melhor a presença do Mestre Maior em nossa vida, para que, praticando a caridade, possamos ver o amor do outro, para que esse outro seja algo diferente para nós, mesmo que seja inimigo. Que Jesus toque o coração dos inimigos do nosso país. Que Jesus traga para nós a esperança que Ele sempre nos pregou. Que Ele nos dê a fé, a esperança e a caridade. Assim seja. O convite foi feito por Dejair, Batista de Paula Júnior, e ele está aqui nos abençoando com suas palavras. Ele é um pesquisador, palestrante,
espírita há muitos anos, trabalha também, somos todos irmãos, né? Recanto espiritual, somos todos irmãos, vinculado à Associação Municipal Espírita de Maringá. E ele hoje vai nos felicitar com como que a felicidade por meio do Espiritismo pode acontecer. Fique à vontade, a casa é sua. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer o convite, é uma alegria estar aqui mais uma vez, podendo falar sobre a doutrina espírita, né? Deixa eu colocar meu óculos para poder ver o rosto de vocês, porque eu estou vendo um monte de coisa embaçada. Agora melhorou. Eu até coloquei a felicidade através do Evangelho, mas justamente para deixar claro que o Evangelho e a doutrina espírita não há diferença, não há distinção. A doutrina espírita, ela complementa as palavras de Jesus, ou seja, explica melhor, traz mais explicações para que não haja tantas interpretações diferentes. E hoje nós vamos falar sobre a felicidade. Aí vocês podem me perguntar, como falar sobre a felicidade, sendo que você está colocando a primeira palavra aqui, consciência. O que tem a ver a consciência e a felicidade? E essa pintura é de Francisco de Assis, esse rosto. Francisco de Assis, ele estava um dia capinando o quintal da igreja que ele e os seus irmãos construíram. Então Frei Leão pergunta a Francisco de Assis, que eles se chamavam de irmãos uns aos outros: Irmão Francisco, se o Senhor soubesse que o Senhor morreria essa noite, o que o Senhor faria nesse momento? E ele então, pegando o instrumento de trabalho que ele estava capinando, naquela sua simplicidade, ele põe a mão direita, começa a pensar, e de repente ele olha para o irmão Leão e diz: eu continuaria capinando. E continuou capinando. E foi. Com tranquilidade. E aí vem uma pergunta: e se fosse conosco? Se nós soubéssemos que nós morreríamos essa noite, durante o nosso sono, o que nós faríamos? Talvez alguns de nós já sairíamos do meio da palestra, ia ligar: fulano, estou te ligando para te pedir perdão, rapaz, me perdoa, eu não queria ter dito aquilo, outro, né? Uma outra coisa, e assim cada um de nós teria um comportamento, uma ação diferente. Mas a consciência de Francisco estava tranquila. E tanto é que Allan Kardec, na questão 156, 157, 158, naquelas questões ali, ele explica que para que o passamento, a separação da alma, né, e do corpo, ela seja tranquila, seja um desenlace tranquilo, para que a pessoa se sinta bem do outro lado, tem dois pontos que são os mais importantes, que os espíritos dizem que são os pontos mais importantes para que a pessoa seja feliz e esteja bem do outro lado. Eles falam que é a consciência tranquila e a prática do bem. Consciência tranquila só tem quem também pratica o bem, quem perdoa as ofensas, quem não tem ódio, quem não tem nenhuma mágoa, ressentimento de outra pessoa e nem de si mesmo. Então é uma reflexão para a gente fazer. Por isso a importância de nós falarmos sobre a consciência. Porque quando Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Todo mundo aqui sabe a resposta. Qual é? Na sua consciência. E aí a gente pergunta: mas tem algo estranho. Peraí. Como que pode estar na nossa consciência, sendo que todo mundo aqui, que está aqui, são pessoas diferentes? Alguns são pessoas que se esforçam mais na prática do bem, para fazer coisas boas, e outros estão na prisão porque cometeram erros mais graves, e assim por diante. Todo mundo tem consciência. Alguém aqui não tem consciência? Todos nós temos. Qual a diferença então?
que é aqui que nós vamos começar uma reflexão muito importante. A consciência, ela se desenvolve também com o nosso senso moral. Conforme o nosso senso moral vai se desenvolvendo, a nossa consciência ela vai ficando, ela vai tirando alguns lixos mentais que nós mesmos vamos acumulando durante as nossas vidas sucessivas. E essa conquista ela é fruto de um esforço pessoal, de um estudo, de uma reflexão, de uma meditação e de um grande esforço para nós termos pensamentos nobres. Isso não é algo que a gente conquista da noite para o dia. Então, a pessoa que é mais conscienciosa, ela se esforça mais para refletir sobre vários pontos que nós vamos comentar aqui. Então, como ler, como interpretar, então, a lei de Deus dentro de nós mesmos e praticá-la? E Joana de Anjos responde, ela nos permite avaliar o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e a desonra, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. E é interessante, porque cada um de nós, aqui, se eu fizer uma pergunta sobre algum ponto, é correto, por exemplo, se eu perguntar aqui uma coisa bem simples, é correto eu dar a esmola para alguém? Cada um de nós vai ter uma resposta diferente e age de uma maneira diferente. Aqui eu não estou aqui para falar quem está certo e quem está errado, mas simplesmente para comentar que cada um de nós foi desenvolvendo essa consciência, esse senso moral, e que não está diretamente ligado ao intelecto, ao conhecimento. E nós vamos provar daqui a pouco por que a consciência ela não está diretamente ligada ao nosso intelecto, ao nosso conhecimento. Então ela não é de natureza intelectual, mas é uma força que nasce na nossa experiência evolutiva. Porque cada um de nós aqui faz esforços diferentes na sua transformação moral. A que tem uma maior consciência vai se esforçar mais. Aquele que tem menos consciência vai se esforçar menos. Vamos dar um exemplo. Um pneumatologista se formou numa das melhores faculdades do Brasil. Fez a sua especialização nessa área fora dos Estados Unidos, vamos pegar aí em Harvard ou em qualquer outra faculdade, fez pós-doutorado, etc. Sabe todos os males que o cigarro é capaz de causar ao seu corpo físico. No entanto, quando ele sai da clínica, você vê ele fumando. Você fala, meu Deus, uma pessoa que tem todo esse conhecimento, mas ele está fumando. Alguém já viu isso? Ou seja, a consciência dele ainda não está tão bem desenvolvida ao ponto dele fazer esforços para não prejudicar a si mesmo. Esse é um ponto importante. E nós, muitas vezes, ainda fazemos isso. Podemos pegar um exemplo simples que a maioria de nós faz? Vou fazer algumas perguntas para nós. Primeiro, comer demais faz mal? Quando alguém faz uma comida que nós não estamos habituados a comer, mas que nós adoramos, principalmente quando a gente vai visitar um parente que gosta muito da gente, uma mãe, uma avó, uma tia, faz aquela comidinha que a gente gostava muito quando era mais novo, e agora ela faz. O que nós falamos para a nossa mente? Hoje eu posso comer mais. Mesmo sabendo que vai fazer mal para o meu corpo. Às vezes uma pessoa que tem diabetes, ela sabe o mal que algo doce vai fazer para ela, com açúcar. Mas ela fala para ela mesma, não, mas foi minha mãe que fez, foi minha tia, foi minha avó, o outro, qual é o problema? São assim. Ou seja, onde está a nossa consciência? Eu estou dizendo aqui em relação à questão do radicalismo, mas o que eu quero dizer é assim, que a maioria de nós não é uma vez ou outra.
é uma vez a semana, na outra semana eu vou numa churrascaria, não, mas lá eu paguei um valor muito alto, vou comer só o que eu como normalmente. São coisas que nós fomos colocando na nossa mente. E a gente aceita isso como certo. Mesmo que eu saia de lá passando mal, eu tenho que tomar um chá, eu tenho que tomar um bolo, um remédio, mas eu aceito aquilo como algo normal. Isso está onde? Está aqui dentro. Tem gente que fala, mas a carne é fraca, a carne não faz nada. E eu não faço nada, meu corpo não faz nada. Quem que faz? Eu, espírito. Né? Eu, espírito, é que estou ligado ao meu corpo físico, faço tudo. Tanto é que quando o corpo físico ele morre, o espírito, então, ele se desenlaça, pelo espírito ele desenlaça do corpo físico, e eu tenho a morte física. Mas eu continuo vivendo. Tá? Então são pontos importantes para a gente refletir. Nós adquirirmos consciência é algo muito importante na nossa vida. Nós temos consciência. E o homem, o ser humano, é o único animal que tem consciência de si mesmo. O início da nossa evolução, onde nós começamos a nos diferenciarmos dos animais, dos mamíferos, foi nesse ponto. Nós começamos a ter consciência de nós mesmos. E começamos, assim, a ter algumas mudanças no nosso corpo físico devido a essa consciência. Ou seja, a consciência ela pode e deve ser treinada pelo exercício dos valores morais. E é um exercício. Assim como eu fortaleço os meus músculos, quando eu quero fortalecê-los, o que eu faço? Eu vou a uma academia, e o que eu faço? Eu faço exercícios de repetição, não é isso? Para fortalecer os músculos, sejam eles de quais áreas sejam do nosso corpo físico. E assim o é conosco, espíritos. Nós precisamos treinar, trabalhar aquilo que nós queremos fortalecer. Uma pessoa que quer se tornar disciplinada, ela precisa se autodisciplinar nos pequenos detalhes. Seja na pontualidade dos seus compromissos com as pessoas da família, seja nas pequenas coisas em casa, na sua organização, para que nas grandes coisas ela crie o hábito, ela fortaleça, entre aspas, o músculo da disciplina. E a consciência é a mesma coisa. Esse senso moral nós precisamos nos esforçarmos dia a dia, momento a momento. O esforço por adquirir hábitos saudáveis conduz à conscientização dos deveres e às responsabilidades pertinentes à vida. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Eu preciso me conscientizar o que é um dever e o que não é um dever. Por exemplo, uma mãe, ela tem muito claro na mente dela, quando ela tem um bebê, que é dever dela amamentar aquela criança, cuidar daquela criança. Mas muitas vezes, por exemplo, quando a criança cresce e vai para a escola, muitas mães, por exemplo, elas começam a acreditar que a função da escola, o dever da escola é educar o seu filho. Muitas pensam assim. Outras pensam, não, o dever de educar o meu filho é meu. Isso eu não vou transferir para ninguém. Agora, a instrução do meu filho é na escola. São duas coisas diferentes. Ou seja, a consciência desse dever é importante. Por exemplo, todos nós aqui temos vários deveres na nossa vida, papéis diferentes. Muitos de nós somos irmãos, somos pais, somos filhos, somos membros de uma empresa na qual nós trabalhamos, seja pública ou seja privada. Nós somos membros de uma sociedade. Quando eu estou de carro, de bicicleta, mesmo circulando a pé, eu tenho deveres. Eu tenho que respeitar os direitos das outras pessoas. Mas, por exemplo, há muitas pessoas que pensam, por exemplo, que os outros não têm direitos.
Os outros têm deveres para com ele. Simples. Um dia eu estava ouvindo, por exemplo, achei até engraçado, depois eu vou comentar. Eu estava ouvindo a CBN, e isso já faz alguns anos. E eles estavam entrevistando vários jovens e também moradores da Zona 7, que tinha, naquela época, um bar que estava movimentando muita gente, e ia muita gente ali, e as pessoas que trabalhavam, que moravam ali ao redor, que trabalhavam no dia de manhã, durante a semana, elas não conseguiam dormir, porque essas festas ficavam o som ligado até de madrugada e etc. Entrevistaram algumas pessoas e foram entrevistar um jovem. E aí eu comecei a prestar atenção, primeiro pelo jeito dele falar, não vou evitá-lo, porque eu não consigo, mas a primeira pergunta foi: o senhor veio prestar, né, você veio prestar vestibular? Eu vim prestar vestibular porque eu quero prestar, não me lembro muito bem, engenharia de alguma coisa. Ah, tá. E teus pais sabem? Sim. E você chegou quando? Eu cheguei já faz 2 dias. Cara, mas o vestibular é amanhã. Eu já cheguei porque eu quis vir nas festas, né? Vem aqui no vestibular para aproveitar as festas e tal. Tá. E o que você acha, né? Eu vou encurtar, que fizeram outras perguntas, o que você acha da reclamação dos moradores aqui da região, que tem que trabalhar amanhã, que amanhã, eu não me lembro, era sexta-feira, alguma coisa assim, que eles precisam trabalhar no outro dia cedo e vocês ficam até de madrugada com o som ligado bem alto. Aí ele falou assim: olha, eu penso assim, quer paz, quer sossego, vai para a Amazônia, meu. Quer paz, quer sossego, vai para a Amazônia. Pô, a gente não pode nem divertir, descansar aqui. Eu vim aqui para prestar vestibular, é agora que eu tenho que aproveitar para ver os amigos, para sair, para fazer algumas coisas. Meu pai não está aqui, nem minha mãe e tal. E aí eu fiquei prestando atenção, ou seja, o problema das pessoas que precisam trabalhar, que têm responsabilidade, é delas. Eu tenho que fazer o que eu quero, as pessoas têm que se submeter ao que eu quero. Só que isso, às vezes, eu estou dando um caso extremo, que a gente até dá uma certa risada, porque é extremo. Mas às vezes na nossa casa, nós temos casos que são difíceis de nós entendermos. Né? Então, por exemplo, às vezes o marido, por exemplo, vamos pegar o exemplo lá da mulher com o filho. Ela está estressada com um bebê pequeno, com muitas dificuldades, aí o marido dela pensa: poxa, ela só cuida da criança o dia inteiro, eu trabalhei o dia inteiro. Agora ela quer que eu acorde no meio da madrugada para cuidar um pouco da criança, para dar um tempo para ela, porque ela não está aguentando. Ou seja, eu acho que é um dever dela cuidar, porque eu trabalhei o dia inteiro. Ela pensa: meu marido trabalhou lá, ficou tranquilo, conversando com todo mundo, fazendo o seu trabalho, ficou o dia inteiro escutando grito de neném, né, trocando fralda, cheirando esse cocô, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu não aguento, eu preciso da ajuda dele, porque eu dormi, eu preciso dormir, eu não consegui dormir direito, porque a criança não dormiu hoje. Aí ela fala: é um dever dele como pai de ajudar. E aí, como é que faz? Os dois acham que um é dever de um e o dever do outro. E agora? Ou seja, aquele que já tem uma consciência, ele vai fazer o esforço. Ele vai entender o outro. Por quê? Vamos refletir juntos. Quando chega alguém para nós, são coisas que na nossa mente nós temos dificuldades às vezes. Por exemplo, se chega uma pessoa e fala assim: fulano, você vai lá e cuida do Beltrano para mim, que ele está doente. Ele precisa de alguém, eu não posso, eu preciso trabalhar, mas precisa alguém ficar com ele, senão ele pode até morrer. Você poderia ficar lá e você pensa: não, eu aprendi no Espiritismo que a caridade é eu, mesmo que eu perca horas de sono, mas eu vou dedicar essas horas, eu vou sacrificar, renunciar em prol de ajudar alguma outra pessoa. Isso está claro na nossa mente. Só que quando a nossa esposa ou o nosso marido está doente, por algum motivo, moralmente, nós temos dificuldade de entender. Porque aí eu quero que ele ou ela me entenda. Aí eu já começo o quê? A criar porque se eu deixar ele, esse é o problema muitas vezes que as pessoas me falam: sabe qual é o problema, Virgínia? É que se eu fizer isso hoje, amanhã ela vai querer que eu faça de novo, depois da manhã, você vai virar, ó.
Então, qual é a nossa dificuldade? É sempre esse medo, entre aspas, eu vou usar o que as pessoas me falam, que elas vão montar em cima de mim. Vai montar em cima de mim, aí eu já não vou mais ter a liberdade que eu tinha. Vai se habituar com isso. Esse é um ponto que nós precisamos refletir. Porque as pessoas mais próximas de nós, elas não estão ao nosso lado por acaso. E se nós queremos que elas mudem, o primeiro que deve mudar e se esforçar até essa consciência somos nós. Porque se nós já estamos estudando a doutrina espírita, é para aplicá-la na nossa vida, e principalmente com aqueles mais próximos de nós. Porque se nós queremos melhorar, são eles que vão nos ajudar. Mas a vontade tem que ser nossa. E essa vontade ela vai ser maior quanto mais eu estudo a doutrina espírita, ou seja, outra religião, ou o Evangelho do Cristo, quanto mais eu estudo, mais eu vou usar a minha razão para fazer com que a minha vontade seja mais forte de fazer o que é o certo, por mais que eu não queira. Porque quando eu sei que aquilo é o certo, eu não quero fazer, eu me esforço para fazer o que eu posso e o que eu devo, muitas vezes não o que eu quero. Por isso é que Jesus, na oração dominical do Pai Nosso, ele diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ele não falou assim, seja feita a nossa vontade, Senhor. Não, seja feita a vossa vontade. Por quê? Ele sabe que muitas vezes nós somos egoístas, orgulhosos. E quando nós percebemos isso, nós nos esforçamos por essa mudança, para essa luta interior. E algumas regras, diz Joana de Ângeles, nos ajudarão no desempenho da aquisição da consciência. Nós vamos citar 6, há 9 no livro. Eu tirei algumas por causa do tempo. Primeira regra, ela diz: não fujas ao enfrentamento de problemas usando expedientes, pois os problemas pesam o volume que lhe emprestas. O que significa isso? Primeiro, ela diz: nós não devemos fugir da realidade. Todas as vezes que lá no meu íntimo eu sei que eu preciso enfrentar aquela situação e eu não a enfrento, no futuro ela virá com mais dificuldades e com uma força um pouco maior. E o segundo ponto que ela fala: os problemas pesam o volume que nós emprestamos a eles. Ou seja, eu posso chegar aqui agora e pedir assim, olha, para alguém: fulano, você me dá uma carona até a minha casa? E só que você mora do lado de cá. Vamos imaginar que você mora ali perto de São Francisco, supermercado de São Francisco, ali da Maranheira. Aí você pergunta a mim: e aí, onde você mora? Eu falo: eu moro lá perto de Sesumar. Pronto, a palestra acabou aqui. Meu Deus do céu, eu quero gravar aqui, eu vou ter que levar ele lá, voltar, eu ia dormir cedo. Ah, não. Aí já não presta nem atenção na palestra mais. Ou seja, o volume foi muito grande. Eu emprestei aquilo lá, meu Deus, eu vou gastar combustível, 1 hora de sono a menos quase. Ainda mais, vai que aquele povo começa a sair do Sesumar agora, no horário lá, tem um monte de gente e tal. Ou seja, e outra pessoa não. Dejair, fulano, você me leva lá? O Dejair te leva, tranquilo. E acabou aqui, vai, me leva, então acabou. Ou seja, o tamanho do problema depende de quem? De mim. Às vezes alguém aqui, a maioria de nós, né, na situação, todo mundo hoje não está numa facilidade financeira. Mas para uns, às vezes um problema financeiro é uma coisa que a pessoa não dorme à noite, ela não está comendo direito, está ficando estressada, está às vezes até partindo por uma depressão. Para outro não, eu vou trabalhar, eu vou dar um jeito, vou economizar, e já começa a conversar com a família, vamos cortar aqui, cortar ali. Ou seja, cada um empresta para o problema o tamanho que ele acredita que é o tamanho do problema. Isso depende de cada um de nós. Segundo, diz Joana, concede-te maior dose de confiança nos teus valores.
tomando-te com esforço para melhorar sempre e sem desânimo. Aqui tem 2 pontos importantes também. Primeiro, nós precisamos ter mais autoconfiança. Só que só confia em si mesmo quem tem fé em Deus. Se nós não tivermos fé em Deus, nós muitas vezes não temos confiança em nós. Por que eu estou dizendo isso? Um pai aqui na terra, ele não vai chegar para um filho de 3 anos e falar assim: filho, você pega essa mesa para o papai e leva ele fora? Não vai. Sabe que ele não vai ter condições. Mas eu tenho condições de pegar para ele e falar: filho, com 3 anos, você pega, vamos imaginar que a mãe dele está lá no fundo. Você leva esses copos aqui para a tua mãe lá no fundo? Tem condições de levar. Por quê? É leve, não vai machucá-lo, se cair no chão não vai machucar a criança. E Deus, que é um Pai infinitamente amoroso, bondoso, que quer o melhor para nós, quando Ele permite que nós passemos por algum problema, nós temos que ter a certeza que esse problema é para nos ajudar e que nós temos condições de resolvê-lo por meio dos esforços. Porque quando nós dizemos: ah não, mas eu não tenho condição, é um problema muito grande para mim, é a mesma coisa de dizer: Senhor, eu não confio no Senhor não, o Senhor me deu um problema muito maior do que eu posso, o Senhor me conhece também. Isso é verdade? Não. Então nós temos que meditar sobre essa questão, que é muito importante. Deus, Ele sempre nos dá o fardo conforme os nossos ombros. Terceiro, reage à depressão, trabalhando sem autopiedade nem acomodação preguiçosa. Muitos de nós tendemos a cair na depressão devido a um problema que muitas vezes nós escondemos de nós mesmos. É a vitimização. Que eu sou vítima. Que eu estou passando por mais dificuldades. Que o meu problema, olha gente, meu problema é muito maior que o de vocês. Aí a pessoa conta uma história difícil, dolorosa, aí eu conto uma 3 vezes pior, mesmo que a minha não seja. Por quê? Porque eu quero que você me ache um coitado. Eu estou passando por muito mais dificuldade que a sua. A sua não é nada perto da minha. E aí a gente tem aquele prazer de contar as dificuldades, as tristezas, Aí vem a pergunta: o que isso está me ajudando? Nós temos que, aí nós voltar para a primeira, enfrentarmos a nós mesmos. Isso é útil para mim? Nós temos que ser sinceros para nós mesmos. Isso é útil para mim? Eu querer que as outras pessoas sintam dó, se eu estou passando, por exemplo, por um problema, seja ele qual for, eu quero que as pessoas façam o que por mim? Que as pessoas parem toda a vida dela e falem: meu filho, fala o que você quer. E eu vou te ajudar naquilo que você... Nós precisamos refletir sobre isso. Porque às vezes nós temos algumas ações que nós fazemos de maneira irrefletida. Nós falamos muitas coisas de maneira irrefletida. Vou dar um exemplo. Às vezes alguém chega e fala assim: nossa, meu pai se curou. Meu pai se curou. Como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Deus é bom. Curou meu pai. Aí chegou e falou: nossa, mas o meu não se curou. Ele morreu ontem. Então Deus não foi bom para o seu não. Foi só para o meu. E às vezes a gente fala sem pensar, mas são hábitos que a gente cria, né? Por exemplo, um avião não caiu. Nossa, como Deus é bom. Vocês viram que deu certo? Aí o outro avião não caiu. Então Deus não é bom. Deus é bom independente de todas as situações que ocorram na minha, na sua, nas nossas vidas. Deus é sempre bom. Mas nós não paramos para pensar. E às vezes nós criamos algumas coisas dentro de nós que... Então, o que ela deixa claro aqui? Reage à depressão.
reflita, não se permita uma acomodação preguiçosa, essa autopiedade, essa autovitimização. Não se ache um coitado. Ache que você é um filho de Deus perfeito. Perfeito no sentido de ser perfectível. Você, eu, nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros. Nós somos perfectíveis. Um dia nós nos tornaremos como Jesus. Nós precisamos ter paciência, perseverança e autoconfiança. E muitas vezes a gente esquece desses pontos. Quarto, libera-te da queixa pessimista e medita mais nas fórmulas para perseverar e produzir. Quem se queixa de alguma coisa na vida é a mesma coisa, novamente. Se nós dizermos para Deus, Senhor, eu não confio no Senhor não. Porque minha vida não está boa, eu estou com dificuldade, olha, o Senhor me deu uma esposa que, pelo amor de Deus, olha esse filho aí, já está envolvido com isso, com aquilo outro. Fui demitido da empresa, e assim vai, né? Meu carro deu problema. E aí a gente começa a queixar da vida, queixar de tudo. E se nós pudéssemos olhar a nossa vida, já nessa vida, o que eu fiz até agora, o que eu deixei de fazer, nós vamos ver que a maior parte das causas dos meus problemas foi eu mesmo que causei, que eu fiz agora, nesta vida. E aquilo que eu não consigo achar explicação, com certeza nas anteriores eu acharia. Por exemplo, quantas vezes, gente, às vezes uma mãe que está passando por muitas dificuldades, ou um pai com um filho, quando nós vamos analisar, aquela mãe que está reclamando, aquele pai que está reclamando, quando nós vamos fazer uma análise, às vezes a espiritualidade às vezes acontece, os espíritos esclarecem que muitas vezes aquele pai e mãe que está reclamando agora daquele filho, daquela filha, implorou a Deus para que aquela filha ou filho viesse como filho ou filha dela nessa encarnação. Por quê? Às vezes, eu vou dar um exemplo no livro do André Luiz, por exemplo. Um casal, eles tiveram 5 filhos, e filhos muito difíceis. E aí o pai teve problemas, a mãe muito trabalhadora, muito esforçada, e mesmo o marido de cama, e aqueles filhos não davam valor, etc. Quando o André Luiz pergunta ao instrutor dele por que tudo aquilo estava acontecendo daquela forma, ele explica. Porque esse casal, André, há 2 reencarnações atrás, eles eram ladrões, e eles eram os chefes do bando. E eles aliciaram, na época, esses homens para que eles também fossem ladrões. Só que nas outras reencarnações eles se modificaram. E a consciência deles pesou tanto que eles pediram para que esses outros que não se modificaram, mas que foram eles os responsáveis por trazê-los à libertinagem, à ladroagem, eles então solicitaram para que viessem como filhos, passassem por dificuldades, para que eles ensinassem eles a honestidade, o trabalho, as dificuldades. Então muitas vezes nós não imaginamos, mas quem realmente confia em Deus não se queixa, porque sabe que tudo que nos ocorre tem uma causa justa. Quinto, nunca cedas espaço à hora vazia que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. Aqui é uma reflexão para nós fazermos. O que nós estamos fazendo nos nossos momentos de lazer? Nos momentos que nós não temos alguma responsabilidade. Porque às vezes nós pedimos a Deus, Senhor, me ajude para que eu melhore, para que eu me transforme moralmente. E às vezes a gente está tentando lá no nosso íntimo arrumar um tempo para fazer alguma coisa que às vezes não é boa para nós. Isso inclui várias coisas. Vou dar alguns exemplos. Às vezes coisas que nós gostamos muito, que na realidade não nos faz bem.
mas que nós ainda, com as nossas imperfeições, a gente quer fazer aquilo. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, há pessoas que adoram assistir filmes. Filmes de terror. Vamos ser sinceros, é útil. Quando acaba o filme, você fala, nossa, olha o que eu aprendi. Puxa vida, isso aqui eu vou levar para a minha vida. Há casais, às vezes, né, eu vou fazer esse comentário, mas não vou aprofundar nisso, mas só para uma reflexão. Há casais, às vezes, que sentem necessidade de assistir filmes de sexo explícito, alguma coisa assim. Precisa fazer uma reflexão. Que tipo de vibração que está trazendo para o seu lar? Que tipo de vibração que está trazendo para a sua família? Outros, por exemplo, gostam de fazer churrasco, mas às vezes aquele churrasco que se não tiver a cerveja, se não tiver bebida alcoólica, e às vezes passa horas no seu ambiente de casa, tomando aquela bebida alcoólica e conversando com as pessoas, e conforme elas vão se embebedando, as conversas são conversas inúteis. Se nós formos no HU, eu conversei com a enfermeira-chefe há um tempo atrás, ela falou, Dejair, praticamente, nos finais de semana, eu vou te dar um exemplo, ela falou, de todos os problemas que chegam no HU, praticamente 70% o álcool está envolvido de alguma forma. É muita coisa, gente. Por exemplo, o fulano deu uma facada no outro, o Beltrano atropelou não sei quem, o outro não sei o quê. Quando você vai analisar, eles estavam bêbados. Você vai analisar aquele que bateu, que quase matou o outro, estava bêbado. O outro, às vezes, ele estava na rua, também estava bêbado. O outro... Ou seja, mas são os hábitos que nós temos, que nós criamos. Eu estou dando só alguns pequenos exemplos. O que nós estamos fazendo com a nossa hora vazia? Algumas coisas são fáceis da gente perceber, outras não. Por exemplo, mas aí muita gente fala para mim, mas Dejair, é tão bom, os momentos que eu tenho com a minha família, quando a gente está bebendo uma cerveja lá e nós estamos conversando. A mesma coisa eu perguntar, olha, eu cresci numa família, que eu tinha algumas tias, que elas gostavam de se juntar para fazer fofoca. Mas eu me lembro muito claramente, eu era pequeno, eu gostava de ficar perto delas porque eu ficava sabendo da família inteira. Eu lembro, eu era pequeno, você sabia da família inteira. A fulana que fez isso, a Beltrana que fez aquilo, mas sempre falando no aspecto de crítica. Quando eu entrei na doutrina espírita, um dia eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, quando alguém estiver falando mal dos outros, se esforce para falar o bem. Lá foi eu, estava a rodinha lá, e eu cheguei. Não, mas o fulano tem uma coisa boa. Aí falei. Aí percebi que ninguém gostou. Aí tá bom, mas eu fiquei ali. De repente, eles falaram não sei o que de uma outra pessoa. Eu pensei, não, alguma coisa de bom esse fulano deve ter. Fui lá e falei também. O que aconteceu? Um saiu, o outro saiu, de repente formaram outra rodinha longe de mim. Por quê? Porque assim, agora, eu pensei, eu me lembro muito bem disso. Eu pensei assim, eu tenho duas opções. Uma, aí eu falar, bom, eu gosto muito deles, então eu vou lá e vou ficar fofocando com eles. Porque era uma desculpa que eu teria. Outra, eu pensei, bom, na hora que eles cansarem de falar mal dos outros, eles vão vir para conversar junto com o resto do pessoal. Aí a gente conversa. Vou fazer o quê? Eu tinha que fazer uma escolha. E a mesma coisa com a bebida alcoólica. Meus amigos, eles, por exemplo, quando eu era mais jovem, nós íamos sair, eles gostavam de ir em bar para fazer outras coisas. Eu não gostava de ir em bar. Já nessa idade, eu não bebia nada de bebida alcoólica. Eu tinha duas opções. E tinham alguns amigos que, assim, eles gostavam de mim, mas era uma forma que eles tinham de me impor. Então, alguns chegavam e falavam, Dejair, mas se você não beber, então você não é nosso amigo, ué. Que isso, rapaz? Você não vai beber aqui? Mas... E para minha sorte, eu falo sorte porque assim, eu não tinha tanto juízo, mas para minha sorte, eu tive um professor de karatê que era espírito. Ele treinava a gente 1 hora de karatê e 1 hora falando de Jesus, falando de uma série de coisas. E aquilo me deu força, naquela idade, já de 14, 15 anos, para eu não entrar nessa. Mas se eu tivesse entrado, será que eu teria saído?
Porque eu vou ser sincero, talvez em outras reencarnações eu vejo que eu era muito afeiçoado a esse tipo de droga. Que talvez se eu tivesse entrado, talvez eu não teria saído. E a doutrina espírita vem me ajudando para me manter em equilíbrio moral, né, e espiritual, físico. Graças a Deus que Ele me permitiu, então, refletir sobre essa doutrina. Por último, o que faças, faze o bem com dedicação. Aqui, gente, eu vou falar só alguns pontos, alguns pequenos exemplos para a nossa reflexão. Se nós estamos no nosso lar, na nossa casa, nós vamos fazer uma comida para a nossa família, vamos fazer a melhor comida que a gente possa. Se nós estamos trabalhando na empresa, mesmo que a gente acredite que a gente não receba o melhor salário que a gente poderia receber, mas façamos o melhor trabalho que a gente possa. Mesmo que a empresa não seja a melhor que a gente gostaria, mas nós vamos ser o melhor funcionário que nós podemos ser. Que a gente possa ser o melhor patrão que a gente possa ser. Que a gente possa ser, se eu for um varredor de rua, mas que eu faça o meu trabalho com tanto esmero e carinho, que eu saia dali feliz, da autoestima alta, porque eu fiz o meu melhor. E quando, por que a Joana ela diz isso? Porque quando eu não me dedico, eu sempre coloco a causa da minha não dedicação no outro, eu estarei sempre infeliz e queixoso. Mas quando eu faço o meu melhor, independente, eu resolvi fazer, então eu vou fazer o meu melhor. Não vou fazer mal feito, eu quero fazer bem feito. Eu vou me sentir bem, independente do que os outros façam comigo. Porque isso, ninguém é capaz de tirar essa liberdade. A minha liberdade de fazer o meu melhor, ninguém é capaz de fazer. Todos nós temos a liberdade de pensar, a liberdade de consciência, a liberdade de fazer o nosso melhor. E nós merecemos isso. Porque quando nós fazemos o melhor, a gente se sente muito bem com a gente mesmo. Mesmo que os outros não admirem, mesmo que os outros, eles não reconheçam, mas eu estou feliz por mim. Eu não estou fazendo aquilo para agradar os outros. Eu estou fazendo aquilo por mim, não pelo outro. Agora, quando eu faço para agradar o outro, é um problema. Por quê? Porque se o outro não se sente agradado, ou não quer reconhecer, ou não quer elogiar, pronto, eu já vou ficar chateado. Não é verdade? Então nós precisamos meditar sobre essa questão, que ela é muito importante. Porque muitos de nós crescemos numa cultura que nós precisamos agradar os outros, que os outros precisam falar, reconhecer as coisas na gente para a gente se sentir feliz. Mas isso é um problema sério, porque eu estou colocando a minha felicidade, a minha alegria nas mãos do outro, não nas minhas. Essa é uma dificuldade. Então, conforme nós adquirimos consciência, com esses 6 pontos que nós comentamos, se nós trabalharmos estes pontos com profundidade dentro de nós já vamos começar a adquirir consciência. E adquirindo consciência, nós vamos, fazendo esses esforços, nós vamos estar em paz conosco mesmo. E a paz íntima, ela já não é uma felicidade nesse mundo que nós vivemos? Todos nós queremos ser felizes. Agora, onde encontrar a felicidade? Como conquistá-la? Eu vou fazer uma pergunta, porque eu ouço muito esse comentário, então eu vou fazer essa pergunta. Será que uma pessoa que ela mora numa casa enorme, pensa naquela casa que vocês imaginam, assim, com aquela reforma que você queria, o número de quartos, banheiros, etc. Essa pessoa tem essa casa que você imaginou. Tem um carro maravilhoso, 0. Os filhos todos bonitos, saudáveis, na melhor escola de Maringá, para a idade deles. E ainda, além de tudo, o seu cônjuge é maravilhoso. Imagina aquele cônjuge. Você sempre sonhou ter igual do seu vizinho, né? Porque sempre do vizinho é melhor. E além de tudo, você ainda tem um excelente emprego que você ganha muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta. Com tudo isso,
essa pessoa é feliz ou não? É ou não é? Como é que é? Pode estar ou não? Ela vai ser feliz ou não? É o que vocês responderam. Isso aqui não é garantia de felicidade. A pessoa pode ter tudo isso e ser feliz. Pode, claro. Agora, vocês conhecem pessoas que têm isso e às vezes até mais. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm até mais do que isso, mas não se sentem felizes. Não se sentem felizes. Eu, por exemplo, já conversei, né? No meu negócio, eu converso com empresários. E às vezes são empresários assim, né? Às vezes conversar conosco. E eu já tive alguns que comentaram assim, que a gente sabe que tem uma condição financeira, mas às vezes estão passando por dificuldades emocionais que eles acreditam não serem felizes. E também já vimos pessoas que têm muito, mas muito menos do que isso e se sentem felizes. Você conversa com elas, elas estão bem com elas mesmas. Então vem aquela questão, a felicidade. Nós pegamos uma definição simples de felicidade. Que a felicidade é nós vivermos o nosso dia a dia de conformidade com a nossa consciência. Por que de conformidade com a nossa? Porque a nossa consciência hoje, ela não é igual à nossa consciência 10 anos atrás. E também não será igual à nossa consciência daqui a 10 anos. Porque nós estamos sempre mudando. Então, quando eu vivo de conformidade com a minha consciência, e na minha consciência está escrita a lei divina, a lei de Deus, eu estarei em paz comigo mesmo. Independente do que ocorra lá fora, dentro de mim eu estarei bem. E isso é a grande felicidade, é o que todos nós buscamos. E muitas vezes a gente busca felicidade lá fora. Às vezes a gente está com um problema sério, na família, o que quer que seja. Às vezes a gente fala, não, mas então eu vou pagar uma viagem, vou fazer alguma coisa para outro país. Só que os problemas, eles vão junto comigo, porque eles estão dentro de mim. Eles não estão fora de mim. Então, para onde eu for, o que eu preciso fazer? Voltar naquelas regrinhas. Eu preciso enfrentar. Eu preciso conversar comigo mesmo. Trabalhar a mim mesmo. E muitas vezes, nós não gostamos de fazer, porque nós nos habituamos a fugir de nós mesmos. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, muitos de nós, quando nós temos um problema muito sério, o que nós gostamos de fazer? Nós ligamos a televisão, vamos assistir um filme, ou uma novela, ou alguma coisa, porque eu esqueço de mim mesmo, eu esqueço que eu existo. E eu vou focar aquele personagem, seja ele quem for. Eu vou focar, eu vou me identificar com ele, eu vou torcer por ele ou por ela, e eu vou trabalhar aquilo até o momento que eu tiver com muito sono. Porque a hora que eu tiver com muito sono, eu já escovo os dentes, já vou para a cama e durmo. Aí eu não preciso pensar sobre a minha vida. E essa é uma grande dificuldade. Porque todos nós conviveremos sempre conosco mesmo. Se nós não estivermos bem conosco mesmo, nós não vamos conseguir estar bem com ninguém. Só que para eu estar bem com alguém, seja esse alguém comigo mesmo ou com fora, né, fora de mim mesmo, eu preciso conversar, eu preciso conhecer. Se eu não me autoconhecer, se eu não conversar comigo mesmo, como que eu vou me amar? E Jesus deixou claro, né? Eu só consigo amar o outro se eu me esforçar para me amar, para me conhecer, para me auto-encontrar. Mas isso, quando eu vou conversar com uma pessoa, por exemplo, um filho que eu amo muito, e ele fez muitas coisas erradas, se eu quero realmente ajudar, eu fico recriminando ele, culpando ele, ou eu me esforço para falar coisas positivas, para persuadi-lo a esquecer a culpa e começar agora, né? Como dizia Chico Xavier. Eu não consigo voltar atrás
e recomeçar lá no passado, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Eu vou me esforçar para conversar com meu filho, para elevar a moral dele. Só que muitas vezes nós não fazemos isso conosco. Quando nós cometemos um erro, a gente se culpa, a gente se maltrata, a gente se machuca. Muitas vezes. Por quê? Por causa do orgulho. Como que eu fui cometer esse erro? Como se nós fôssemos Jesus Cristo. Não posso errar, gente. Eu sou eu. Uma pessoa tão inteligente, tão assim, eu sabia disso. Mas quando é uma outra pessoa que eu amo, que eu digo que amo, eu não me comporto dessa forma, então eu não me amo. E na verdade, de alguma forma eu não consigo amar essa pessoa 100%, em completude. Enquanto eu não me amar de forma completa, eu não consigo amar o outro de forma completa. Eu o amo, mas não de uma forma completa como ensinou Jesus. E isso é importante, nós aprendermos a nos amarmos, a nos aceitarmos do jeito que nós estamos. Aceitar a si mesmo não significa ser conivente consigo mesmo. São duas coisas diferentes. Eu aceito onde eu estou, da forma que eu estou. Eu quero muito me transformar, eu quero fazer esforços, mas eu me aceito, eu me amo, eu me perdoo. Isso é importante a gente fazer essa reflexão, porque nós só conseguimos ser felizes quando nós fazemos esse trabalho. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, há um texto que diz: a felicidade não é deste mundo. E lá ele deixa claro que realmente a felicidade completa não é. Ninguém vai conseguir uma felicidade completa nesse mundo de provas e expiações, que está em transição para um mundo de regeneração. Mas todos nós podemos conseguir essa felicidade parcial, que está dentro de nós. E que, inclusive, cada um de nós, independente das dificuldades, nós podemos e devemos ser felizes. Eu vou contar um pequeno trecho por causa do horário, mas há um livro chamado Ressurreição e Vida, ditado pelo espírito Leão Tolstói, foi psicografado por Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira, que se chama O Paralítico que Quer. E nesse texto, ele vai, Dmitri, que é um homem muito rico, dono de grandes terras na Rússia, ele vai visitar um homem que ele ficou sabendo que ele estava se tornando paralítico e ele queria conhecer outras pessoas, porque ele era muito queixoso, ele se sentia mal com a vida por causa disso. Ele foi conhecer um homem que falaram para ele que era um homem muito tranquilo e que estava passando por enormes dificuldades. Ele foi visitar. Quando ele chega lá, a casa da pessoa não tinha ninguém, era uma casa assim totalmente isolada. E quando ele chega, tinha só um anãozinho chamado Col. E o anão falou: olha, o senhor não pode entrar, porque o meu pai ele está lá dentro e ele tem lepra, que hoje nós chamamos de hanseníase. E naquela época não tinha cura, passava com muita facilidade, as pessoas ficavam isoladas. E ele falou: não, eu vou entrar. E ele entrou. Quando ele entrou, ele olhou a pessoa que lá estava, ela estava deitada, porque ela não conseguia mais ficar em pé, e ela não tinha mais as orelhas, os dentes todos haviam caído, ela não tinha mais sobrancelha, não tinha mais cabelo, uma parte do nariz já tinha caído, uma parte dos lábios também, já não tinha mais os dedos. Ele comia tudo assim, por exemplo, o Cal colocava as coisas quase que ali na mão, ou às vezes em cima da mesa, e ele tinha que pegar aquilo, mastigar. E ele, feliz naquela situação. Para nós é algo que não dá para entender, mas ele entendia muito bem, porque até os 40 e poucos anos ele era uma pessoa normal. Quando ele desenvolveu, ele pegou a lepra, e aquilo foi cada vez mais se agravando, a esposa dele fugiu de casa. Só que naquela época alguém tinha que cuidar do leproso. A
polícia foi, pegou a esposa dele e falou: você tem que ficar lá e cuidar dele, porque ele é seu marido. E ela então se suicida. E ele tinha adotado aquele anãozinho, desde pequeno ele adotou, e aquele anãozinho foi o único que ficou com ele. E ele contando para esse Dmitry, o nome dele era Kozlovsky, que ele foi agradecendo a Deus, porque isso tudo aconteceu em meados do século XIX. E ele já havia começado a estudar a doutrina espírita. Ele começou a entender que se Deus era justo e bom e estava acontecendo tudo isso com ele, tinha uma causa. E conforme ele foi ficando cego, foi ficando cada vez com esses problemas, ele pedia para o Cole para ler para ele. E ele foi meditando sobre a doutrina espírita e uma série de coisas. E aí, durante esses esforços, essas orações que ele fazia, ele foi meditando e ele dizia que ele fazia algumas viagens. E numa dessas, um dos espíritos disse a ele, falou: olha, você está passando por tudo isso porque há 4 reencarnações atrás você foi Ivan o Terrível. E se vocês forem ler na história quem foi Ivan o Terrível, ele realmente foi terrível. Porque ele mandou matar dezenas de milhares de pessoas. E ele era cruel. Muitas vezes, onde o exército dele entrava, ele incendiava tudo, estuprava as mulheres, matava crianças, idosos. Ele era assim, ele tinha uma dificuldade tão grande consigo mesmo, que num ataque de ira um dia, ele matou o próprio filho. Porque a esposa do filho estava grávida e ela cometeu alguma coisa que para ele, porque ele era muito religioso. E era mesmo, ele era muito religioso. E num daqueles dias, a esposa dele fez um ato que para ele não foi o ato de uma mulher, de uma nobre. E ele foi e bateu na barriga dela e ela perdeu o filho. Quando o filho dele foi conversar, o marido da esposa foi conversar com ele, ele ficou irritado de tal forma que ele não se apercebeu e ele pegou a bengala dele, bateu na cabeça do filho dele e matou o filho. 2 dias depois ele morreu. E ele ficou se sentindo muito culpado. E aí que ele ficou pior ainda e mais cruel. E ele passou várias reencarnações vindo como leproso, com uma série de dificuldades, até que naquela ele conseguiu viver um período assim, e ele havia pedido para passar por mais essa dificuldade. Só que nesse momento era a última reencarnação que ele passaria com essa dificuldade, porque ele já estava expurgando tudo aquilo que ele trazia de ignomínias e de várias dificuldades que ele criou, porque imagina quantos obsessores ele foi criando ao longo desse período, né, quando ele foi Ivan o Terrível. Então ele assim estava expurgando, se purificando. Essa seria a última reencarnação que ele necessitaria de expurgar aquele mal todo que ele havia criado. Então olha a generosidade de Deus. Só que ele dizia que para ele aquilo lá era um tempo curto, que ele sabia que mais alguns anos ele estaria feliz para o resto da sua vida imortal, ele dizia. Ele pensava: o que são alguns anos na eternidade? Se eu sei que eu vou fruir o bem, o amor de Deus, eu estou me redimindo, ele dizia. Então, tudo que ocorre na nossa vida depende da forma que nós olhamos. Então a felicidade é uma conquista do Espírito. E nós precisamos nos lembrar que todos nós fomos criados para a felicidade eterna. Não agora, nesse momento, mas estamos trabalhando para ela. E para eu finalizar, eu vou contar a história do Tadeu Merlin. Esse médico, ele, quando jovem, ele estava acabando de se formar nos Estados Unidos, e ele tinha uma ideia, que ele sempre conversava com as pessoas assim. Ele achava que se a pessoa já estava muito doente, ou com algum problema sério, ela tinha que morrer. Por quê? Ele pensava: mas a pessoa vai ser infeliz. Por exemplo, se uma criança tivesse um problema mais sério, ele acha que deveria já matar a criança ali, porque senão a criança vai sofrer o resto da vida. E um dia ele foi fazer um parto, uma mulher chamou
ligou para o telefone que ela estava passando mal, e quando ele chegou, ele trabalhava no hospital, foi chamado, e ele chegou lá naquela casa. Quando ele chegou na casa, ele se assustou, porque era assim, uma casa pequena, morando muita gente, eram 7 filhos, e mais a mulher, e a mulher era descendente alemão, lá nos Estados Unidos, vivia uma vida deplorável. E aí, quando ele foi fazer ainda o parto da mulher, ele percebeu que a criança tinha um problema na perna. E ele pensou, puxa, essa mulher está com 7 filhos, o 8º, ele está com um problema nas pernas, eu acho que eu vou matá-la, porque aí ela, pelo menos ela já cuida dos outros 7, vai ter um problema a menos na vida dela. Mas aí uma voz dentro dele, que ele não soube, falou, o que você tem com isso? Deixe-o viver. E ele ali, ele resolveu, então fez o parto e foi embora. E aí os anos foram se passando, ele foi trabalhando na medicina, ele mudou essa mentalidade dele, começou a salvar as vidas, independente se a pessoa tinha problema ou não, e ele foi trabalhando. Aí ele teve uma filha, cuidou muito bem da filha. Essa filha se casou, teve uma menininha, e um dia, a sua filha e o seu marido, num acidente de carro, foram para o outro lado, para o mundo espiritual. E ele, então, com a sua esposa, começou a cuidar da netinha com muito amor, que foi o que o ajudou muito a trabalhar na sua mente a desencarnação da sua filha. E ele, então, começa a dar tudo o que ele podia de bom e de melhor para aquela criança. E um dia essa criança, ela começa a ter alguns probleminhas no seu corpo, e que vai cada vez menos tendo movimentos, diminuindo os movimentos, as suas reações. E então, um dos médicos faz um diagnóstico de uma doença que era incurável. E que, naquela época, ainda era na década de 60, não se tinha ainda, né, uma tecnologia como nós temos hoje. E ele ficou sabendo que só tinha um médico em todos os Estados Unidos que já estava trabalhando em uma vacina para aquela doença. E ele então vai até aquele médico, solicita toda a ajuda, conversa uma vez, o médico fala que pode ajudá-lo, não tem problema, ele assina um termo, porque essa vacina ainda não poderia ser circulada, né, no comércio. E ele vai então e decide, porque a criança ia morrer em pouco tempo. E ele vai então e decide. E quando a criança já começa a ter melhoras, que ele vai até o médico, e ele, naquela alegria e felicidade, ele vai abraçar o médico. Quando ele vai abraçar o médico se levanta para conversar com ele e anda até ele, ele percebe que aquele médico mancava. E quando ele olha o nome do médico e ele começa a conversar com o médico, era a mesma criancinha que ele havia salvo naquele dia. E aí nós começamos a perceber que a nossa vida, tudo que ocorre não é por acaso. Que a nossa felicidade, ela está nos nossos próprios atos. O que será que teria acontecido se o Dr. Tadeu Merlin tivesse permitido que aquela criança morresse? Ou ele mesmo tivesse feito algo para que aquela criança morresse? A sua própria netinha, a qual ele tanto amava, talvez não teria vivido. Então são pontos para nós refletirmos na nossa felicidade. O que nós estamos fazendo a favor da nossa própria felicidade? E que todos nós, independente dos nossos problemas, das circunstâncias que nós estejamos passando, nós podemos e devemos ser felizes. E essa felicidade está nas nossas mãos. Se nós nos esforçarmos para ver todas as coisas boas as quais nós já temos, nós podemos e devemos ser felizes. Mas felizes de verdade, lá na nossa intimidade, buscar essa felicidade. Porque todos nós, sem exceção, nós temos uma luz divina dentro de nós. Porque nós fomos criados por Deus. E Ele ama cada um de nós infinitamente em igualdade. E Ele quer o nosso bem. E Ele nos deu tudo o que nós precisamos para a nossa felicidade.
Se nós ainda não a adquirimos, é por falta, talvez, de esforços da nossa parte. Esforços para compreendermos os pontos positivos que nós já temos. Por quê? Eu posso pegar essa água, olhar para ela, muitos de nós podem dizer, puxa vida, mas essa jarra não está cheia. Essa jarra poderia estar cheia, mas ela não está. Outros podem dizer, puxa vida, olha, essa jarra já está preenchida mais da metade. Quantas pessoas não podem beber dela e eu vou poder beber? Vocês também podem. Ou seja, eu vou olhar com uma visão. Cada um de vocês vão olhar com uma outra visão. E essa visão da felicidade ou não vai depender de cada um de nós. Então esse é o pedido que eu faço para nós, incluindo a mim mesmo. Que nós possamos, por meio das nossas orações, pedir a Deus que Ele nos intua, nos mostre como que nós podemos e devemos olhar a nossa vida, não a do vizinho. Não nos comparar com ninguém, porque as nossas vidas são diferentes. Nós somos diferentes um do outro. O que é importante para mim não é para o outro. Não queiramos nos comparar. Porque sempre quando eu me comparo com outras pessoas, eu estou colocando a minha felicidade nas mãos de outras pessoas. Eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. Eu tenho que amanhã ser melhor do que eu, mas não ser melhor do que o outro. O outro vai depender, a vida é dele. Os esforços são dele. Eu tenho que sempre pensar em relação a mim nesse aspecto. Eu sempre posso e devo ajudar a todos. Mas eu tenho que fazer o meu melhor em relação a mim mesmo e não em relação a comparar com uma outra pessoa. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos nós. Gostaria de fazer um último pedido. Eu gosto sempre de fazer. Que nós, ao chegarmos em casa, olhemos os nossos pais, os nossos filhos, irmãos, nossos pais. Olhe nos olhos e diga, mas diga de coração. Para o cônjuge, por exemplo, você sabia que você é muito importante para mim? Apesar das nossas briguinhas, eu não casaria de novo com você? Olhar para o seu filho e falar, filho, a mamãe ou o papai te ama muito, você é muito importante para mim. Falar para o seu irmão. Por quê? Se nós fizermos isso, nós vamos nos sentir bem. Independente se a gente desencarnar essa noite, ou esse ente querido nosso também, eu garanto que nós vamos nos sentir bem. Eu nunca vi alguém chegar lá, por exemplo, no atendimento fraterno e falar, nossa, gente, me senti tão mal porque eu falei para minha esposa que eu amava ela. Ninguém nunca fez isso. Mas o contrário, eu já ouvi. Puxa vida, eu fiz de uma hora para outra, e eu, há tantos anos, eu não dizia para ele o quanto ele era importante e o quanto eu o amava. Então façamos isso enquanto nós estamos juntos. Olhe nos olhos, diga para ele ou para ela o quanto ele ou ela é importante, o quanto nós o amamos. Isso vai nos fazer bem para nós mesmos, tá bom? Uma ótima noite, que Deus abençoe a todos.